Bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio da primeira temporada do Mitigando. É uma honra e um prazer ter vocês conosco novamente. E eu sou o Lincoln, vocês estão na companhia também do Nilo, e hoje temos uma convidada muito especial, a Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Muito bom ter você conosco, um prazer ter você, uma honra ter no Mitigando. E não esqueçam de compartilhar, de comentar, de curtir. Bom, vamos começar então e com a primeira e mais importante pergunta. O tema hoje é GRC, que a Fernanda vai explicar para a gente o que significa isso em breve. Mas antes disso, Fernanda, como é que você chegou nisso? Como que foi sua trajetória para chegar em GRC? Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Bom, tudo começou com análise de sistemas. Eu sou formada em análise de sistemas, né? E aí eu queria, porque queria cuidar dos sistemas das empresas, mas a vida acabou me levando para fazer segurança. Então, olhar segurança, com segurança, os processos das empresas, os sistemas, as áreas, e eu peguei gosto, sabe, eu achei interessante, era algo que não dava para falar para minha mãe, né, minha mãe não ia entender, ela ia achar que era muito perigoso, mas eu gostei, cada vez mais eu fui estudando sobre o assunto, fui auditora e vi como que é ser auditora. Confesso que tem os seus prós e os seus contras, mas eu me descobri, eu me encantei na consultoria. Então, o GRC fez com que ao longo do tempo eu podia ajudar e contribuir com inúmeras empresas. Ora olhando G, ora olhando R, ora olhando C, depois eu vou explicar o que que são essas letrinhas, mas sempre, sempre foi voltado, né, seja para o acesso dos usuários, para os processos da empresa, para fraudes também. Então, eu trabalhei como auditora, trabalhei como consultora, fui funcionária de empresa e eu vi que de repente tem lá suas dores como funcionária, mas na consultoria a gente consegue atender muitas e muitas empresas. Então, o GRC foi um conjunto, né, um conjunto de informações obtidas ali ao longo dos anos. E por conta, acredito que muito por conta do GRC, eu trabalhei em indústrias, em bancos, em desenvolvedoras, em comércio, varejo, atacado, concessionárias, fintechs. Então, o leque de empresas que eu atuei até hoje fez com que eu chegasse aqui. Ah, Isso é muito bom, interessantíssimo. isso é muito bom. Eu sou apaixonada, né? Sim, obrigado por isso. E Por aí, isso. dá pra fazer um gancho para você contar pra gente o que significa de fato, o que significa GRC, e ouvindo o que você contou, não é para um segmento específico, nem para um tipo de empresa específica. Então pode ser, ou seja, GRC é aplicável em pequenas, médias, grandes, financeiro, óleo e gás, comércio, não importa, né? Então Sim, agora elucida pra gente o que é isso então, ótimo. GRC. Então vamos lá. O que naturalmente a gente pensa é que é uma sequência, né? O G, depois o R, depois o C, e não é bem assim. Então, a maioria das empresas, nós começamos, vamos pensar assim, pelo C, que é para saber o quanto que a empresa está em compliance ou em conformidade com as melhores práticas. Como você bem colocou, né, Lincoln, a gente olha para a GRC e pensa que só serve para as multinacionais, para as grandes empresas, e não é assim. Desde uma pequena empresa, uma startup, uma média empresa, um salão de beleza, por Uhum. exemplo, uma empresa média, uma empresa grande precisa ter GRC. Então vamos lá, eu já falei do C, né? O O C C então é é a conformidade. conformidade, isso. Então eu preciso sempre olhar para a empresa, no status que ela está hoje, eu tiro uma foto para saber o quanto ela está em conformidade com as melhores práticas. Ah, é sempre assim que a gente começa. E até uma pequena empresa começa assim, né? Uma startup começa assim, ela sempre vai se espelhar em alguém para ver se ela está em conformidade com aquilo ou não. Melhores práticas é quem faz bem aquilo que ela faz e vira uma Isso. referência. Vamos pensar em segurança da informação, né? Eu posso estar em melhores práticas com a ISO 27002, Uhum. que é uma melhor prática internacional, que diz as diretrizes básicas em relação à segurança. Então, nós olhamos para ela e verificamos o quanto a empresa está longe ou distante disso. Quando falamos de melhores práticas, podemos falar para qualquer ramo, qualquer atividade, mas o meu foco sempre foi para a segurança da informação, tá? Então, nós começamos com a questão do C.
Depois olhamos para o R. O ideal seria começar pelo R, tá? Só deixando claro que o ideal é começar pelo R, mas a maioria das empresas começa pelo C. O R é de riscos. Então, quais são os riscos que a minha empresa, a minha organização tem hoje? Então, eu posso olhar pelo retrovisor e olhar os riscos que já aconteceram no passado e que me trouxeram até aqui, como eu também posso olhar para frente e pensar nos riscos futuros que a empresa pode vir a ter, né? Então, hoje, nós estamos passando por mais uma revolução tecnológica, né? Então, nós temos que olhar para nossas empresas e olhar para os riscos futuros. O quanto eu estou correndo um risco hoje. E quando a gente fala risco, nós precisamos abrir um leque enorme, né? Nós temos riscos, vários riscos. Temos riscos de conformidade, que é esse que eu acabei de falar. Temos o risco tecnológico, temos os riscos associados às pessoas, Uhum, temos os riscos associados ao ambiente, uhum. temos os riscos financeiros, temos os riscos de negócio. Então, dependendo da empresa, tem um risco específico para aquele negócio. Então, a palavra riscos, ela abrange um leque muito grande, muito grande. E eu acho isso encantador, porque nós olhamos a empresa 360 graus, né? Então, a gente olha e percorre todas as áreas. Aham. E o G? O G vem de governança, né? Então, o governança, ele rege, ele, como se fosse um maestro de uma orquestra, ele rege todos os instrumentos. Então, a governança, ela vem para verificar e olhar e manter tudo aquilo funcionando. Então, a letra mais bonita disso tudo acaba sendo G, Aham. porque nós olhamos tanto para o alto escalão, né, nós olhamos para o empresário, para o dono, para o CEO, olhamos para o conselho administrativo, sim, olhamos para o conselho consultivo e olhamos também para toda a operação da empresa. Então, por isso que, na minha opinião, o GRC é encantador, porque a gente olha para a empresa inteira, independente do porte, tá? Historicamente falando, existe uma demanda pelo GRC em segurança da informação para as grandes empresas, Uhum. aquelas que são reguladas, né? Aquelas que têm uma exigência muito grande de fora, de repente da matriz. Mas isso não é obrigatório, não é mandatório ser assim. Uhum. As empresas menores também podem ter o GRC implementado. Ah, mas depende de um baita investimento? Não, não, depende de organização, né? Depende do dono ali, do líder, olhar para aquilo e falar: poxa, mas se a minha empresa tiver governança, tiver os processos desenhados, escritos, formalizados, não estou dizendo engessados, Aham. tá? Estou dizendo estruturados. Eu, como dono, eu tenho mais facilidade em gerir o meu negócio. Um CEO tem mais facilidade em identificar os seus indicadores, em se posicionar como empresa. E se amanhã ou depois eu quiser vender essa empresa, ela está muito mais organizada. Sem dúvida, concordo. Faz sentido fazer uma analogia, por exemplo, com uma cozinha de um restaurante, aonde para que a comida sempre saia com o mesmo sabor, com a mesma textura e com o mesmo encantamento aos clientes que frequentam aquele restaurante, se tenha ou seja, o compliance na Uhum, conformidade, que é provavelmente as receitas dos pratos, quanto ingrediente vai em cada um. Se tenha o risco, né, que é o risco de colocar alguém que ou está num dia de mau humor, que são as pessoas, ou um fogão que está estragado, algo assim, um ingrediente que passou da validade, e a governança, que seria o chefe da cozinha orquestrando aquele pessoal todo para poder que as comidas saiam sempre comendo. Faz algum sentido essa Super. comparação? E só fazer um comentário, Claro, e na parte da cozinha tem a parte dos fornecedores, né? Que é uma outra parte muito importante, que tem sem tudo a ver dúvida, com governança também, sem né? dúvida. Porque não adianta perfeito. você estar totalmente organizado se a tua cadeia de insumos, seus fornecedores não estão em conformidade, né? Faz sentido, então é a cadeia Faz. inteira, desde o fornecedor É, até a operação e até a entrega para o cliente, que seria nesse caso que a gente deu nesse exemplo, seriam os garçons ali. Porque se o garçom também não faz um bom trabalho com o cliente, não adianta nada a cozinha fazer um prato espetacular, né? Exato. E faz todo sentido, porque um funcionário numa cozinha que esteja de mau humor, que de repente não colocou aquela dose correta de tempero,
aquele alimento, aquela comida não vai ser a mesma, Uhum. né? Alguém vai reclamar, não vai sair com a mesma qualidade. Dentro de uma empresa, um colaborador que aperta ali um clique de um e-mail, ele pode dar abrindo a porta para um phishing. O que que é um phishing? É um sistema, vamos pensar assim, maldoso, que entra naquela empresa para roubar Aham. informações. Então, o comparativo é perfeito, porque a gente começa a amarrar uma série de coisas. Quando a gente fala dos fornecedores, né, Nilo? A gente está falando que, se a gente parar para pensar que lá na ISO 27002, lembra que eu falei que é uma Sim. norma, né, básica ali que regulamenta a segurança da informação? Lá já se falava que as empresas precisam focar e olhar para os seus parceiros de negócio. Por quê? Porque não estamos numa mesma cadeia, Sim. né? Estamos todos ali de mãos dadas. Então, se o fornecedor deixa de trazer um alimento correto, vai faltar algum prato. Em uma empresa, um fornecedor que de repente não atende como deveria, pode causar impacto nessa empresa também. Então, lá já se falava isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada em 2018, corrobora com isso, reforça, só que agora com peso de lei. Sim. Então, essa cadeia, né, produtiva de uma empresa, ela é de suma importância. Se eu não olho para um parceiro, um fornecedor, eu posso estar correndo um risco muito grande. E olha lá a letrinha R, né, sendo acionada. Sim. Por isso que o G de governança, ele olha para o R o tempo todo e ele olha o C o tempo todo. Assim como o mestre, né, o chefe de Sim. cozinha, tem que olhar para todo o seu ecossistema o tempo todo. E fundamentalmente está se buscando mitigar os riscos, né? Que vem Exatamente. do nome do podcast, que a gente botou mitigando. É exatamente por Isso. isso, que é sempre tentar diminuir o máximo possível que os riscos se tornem reais. Né? Nós mitigamos o risco o tempo todo, não É, é, assim Lincoln? tentamos. O tempo todo. Então, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente, vamos pensar no meu caso, saí de Campinas para vir até aqui. Eu fui mitigando o risco. Sim. Tinha trânsito ali na rodovia, opa, vai para outra pista, pega uma alternativa, pega o rodoanel, porque senão como é que faz? Senão você não cumpre o combinado, Sim. né? Então, mitigar risco é uma palavra fantástica, porque tem várias formas de mitigar, né? Dependendo da empresa, ela pode mitigar de uma forma, dependendo da empresa, ela mitiga de outra. Sim. As pequenas mitigam de uma forma, as médias mitigam de outra e as grandes de outra forma. Claro, sem dúvida. É. E resgatando uma coisa que você falou, Fernanda, que eu achei bem interessante, é que algumas empresas, cara, elas têm uma obrigação quase, ou por causa da matriz, ou por causa da área que elas atuam, como por exemplo o setor financeiro, que Sim. tem toda uma exigência de conformidade. Então ela quase que é meio que obrigada a Uhum. atender esses ritos para poder atuar nesse segmento, né? Sim. Mas o GRC não é só isso. O GRC traz um benefício enorme para qualquer empresa. Ou seja, aplicar o GRC na sua operação, mesmo que seja uma empresa muito pequena, seja dono de uma padaria ou um comércio pequeno, faz sentido porque ele te ajuda a organizar, manter a qualidade da sua oferta para os Uhum. clientes e ter maior controle sobre, imagino eu queria ouvir sua opinião sobre despesas, se a operação está no tamanho certo, está subdimensionada ou superdimensionada, ou seja, melhora o controle e até, provavelmente, o lucro da operação, que deve ser talvez um dos objetivos também do GRC. Sim. E a segurança também dos funcionários, né? Sabendo que existe uma governança, que tudo que ele faz ele é respaldado, acho que te dá uma segurança para o cara poder desempenhar o Concordo trabalho dele também, Sim. faz sentido. com os E colaboradores. assim, Lincoln, eu sou do GRC raiz, Aham. né? Então, o que que é, até para fazer um comparativo, né? O que que é o GRC raiz? É aquele que olha, de fato, para todo o ecossistema da empresa. E quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só de TI, a Uhum. gente está falando de dinheiro, Sim. né? Porque uma fragilidade na segurança faz com que a empresa perca dinheiro. Então, nós estamos falando de dinheiro. Todas as medidas implementadas pelo GRC e Segurança da Informação é para proteger os ativos da empresa, Perfeito. né? Sejam pessoas, seja tecnologia, sejam processos, informações, né? Segredos ali industriais. E quando a gente olha para hoje, né? Eu estou trabalhando há 30 anos com esse assunto, né? Por isso que eu falo que sou raiz. Então, o GRC de muito tempo atrás era esse, ele olhava para o todo, e é esse que eu preservo e eu faço até hoje. Uhum. Mas, se a gente parar para pensar ali
2018, 2019, na época da pandemia. Desculpa, 2000. E 20, a pandemia foi Isso 2020, aí, março de 2000, 2020, isso, é isso aí. mesmo. É. Começo ali da pandemia, nós tivemos duas pandemias. Nós tivemos a pandemia de Covid Uhum. e tivemos uma pandemia de ataques, né, de bloqueios de empresas, Sim. que a gente chama de ataque ransomware, né? E aí foi o momento que brotou todos os dias uma consultoria nova falando sobre segurança, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto foi importante esse tema naquela época. De lá para cá, o que aconteceu com o GRC? Meio que foi desmembrado. Uhum. Então, nós temos carreiras focando em R, carreiras focando no G e carreiras focando no C. Entendi. Né? E para empresas grandes, cabe essa derivação, né, de ter vários caras, cada um olhando para uma dessas frentes. Para médias e pequenas, ainda vale o GRC raiz. Tá legal. Porque aí a gente olha o todo mesmo. Sim. É como se fosse, vamos fazer outro comparativo aqui. Lembra do médico? O médico que olhava nós de ponta a ponta, da Sim. cabeça aos pés? Tipo um clínico geral. Um clínico geral. Então, ele sabia opinar sobre o coração, sobre o pulmão, sobre uma dor na perna, né? Sim. E ele sabia prescrever aquilo. Hoje nós temos o quê? Especialistas. Cada um, o que cuida do braço direito, às vezes nem cuida do braço esquerdo. Mas por quê? Porque temos muitas variações. E o GRC não foi diferente, né? Nós temos variações disso. E quando a gente olha GRC para a segurança da informação, aí é que fica bonito. Porque a gente amarra várias áreas da empresa. Nós temos que fazer, nós somos o elo das áreas jurídicas, operação, comercial, TI, financeiro e RH. Uhum. Praticamente todas as Sim. áreas. Uhum. Não, e eu creio que uma das coisas que motivou isso muito, isso que você está contando, foi a transformação digital, não das empresas, isso fica até um pouco trivial dizer, mas do mundo, dos negócios em geral. Porque se a gente pensar no dinheiro, né, colocando o dinheiro como um ponto focal dessa análise, o dinheiro antes ele era um dinheiro que circulava por papel, moeda, transações, etc., mas ele era mais físico. Sim. O comércio era mais físico. E essa migração nos últimos anos, concordo que a pandemia foi um acelerador para isso, né, para e-commerce e todo esse tipo de transação digital, acabou fazendo que quase todos os negócios migrassem tanto as suas operações internas como a transação com os clientes e fornecedores para o mundo digital, né? Exato. Hoje é raro que não aconteça no mundo digital, tanto que também o crime foi para o mundo digital, porque é onde está a riqueza, onde está o dinheiro, né? Então faz todo sentido que você está falando. É que o crime digital, você migra para a transformação digital, para comércio eletrônico e tal, essas coisas, mas aumenta a tua superfície de vulnerabilidade, né? De ataque, essas coisas, né? Sim. Porque você tem internet, tem um site, e as pessoas vão começar a olhar e fazer um planejamento e poder atacar o sistema. Exato. E mais uma vez a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para a gente entender o cenário de hoje, né? Então, por exemplo, eu comecei a minha carreira trabalhando na IBM, trabalhando com mainframe. Mainframe, a gente não via isso, né? Não tinha esse assunto, né? Não se falava, o risco era muito menor, né? A mitigação era muito assertiva e não se falava disso que a gente vive hoje no que diz respeito à segurança das informações, né? Até porque era mais físico, né? Muito. Mainframe. Muito. Um comando deste tamanho Exato, que a gente dava, né? Não tinha esse tanto de cliques, janelas, browsers. Até se me permite, e você vai falar isso muito melhor do que eu, é claro, mas mainframe, para quem está nos escutando, até se quiserem comentar quem trabalhou com mainframe, coisas assim, mas mainframe era um computador que ele ficava, ele tinha um sistema que era chamado de cliente-servidor. Então, os terminaizinhos, né, que é onde estava ali o teclado, etc., eles não faziam nada além de conversar com essa unidade central, por isso chama mainframe. Ainda tem algumas operações. Banco costuma ter isso ainda em operação, tem bastante ainda. Ele sobrevive aos tempos. Exato. Mas é bem diferente desse computador que a gente conhece, que domina o nosso mundo hoje. Mas legal você mencionar isso. E era físico de fato, ele estava numa salinha trancado. E a Fernanda fez o comentário daqueles comandos quilométricos. Então aquela interface era tudo menos amigável. Né? Não tinha nada amigável ali.
Exatamente. Mas era o que a gente tinha de mais tecnológico, Sem né? dúvida. E tanto que quando a gente olha para GRC e segurança da informação, nós falamos que temos uma academia bancária. Então, pegando esse gancho que você falou, Lincoln, quando a gente olhava para bancos, aonde tinha mais segurança? Bancos, né? Quem tinha mais investimento? Banco. Sim, Quem tinha mais dinheiro para investir? Banco. sim. A gente não precisava chegar para um banco e falar: banco, cuida do meu dinheiro aí, né? Toma cuidado, se bem que hoje em dia a gente tem que fazer. Tá? Não esqueçam disso. Mas naquela época não tinha isso, né? Então, tudo que os bancos aplicavam servia de exemplo para a gente replicar para as outras empresas. Sim. Então, nós falamos muito em segurança da informação da academia bancária de segurança. Então, o que o banco fazia, naturalmente as outras empresas iam atrás para poder aplicar, Aham. né? E Era a conformidade, eram as melhores era a práticas. É isso conformidade, aí, para fazendo nós gancho era a com melhor C. prática, É. exato. Então, qual era a melhor prática para uma indústria? Olhar para o que o banco fazia, é Sim. claro que tem os seus limites, né? É proporcional, não dá para aplicar exatamente o que tinha no banco numa indústria. Mas a gente se espelhava, tinha como referência essa Claro que melhor sim, é. prática, porque funcionava E lá. era quem tinha o dinheiro, era quem o crime tinha interesse em bater na porta, né. É. Exatamente. Hoje, né, não vou nem falar hoje, vamos falar até a pandemia? Até a pandemia, nós tivemos ali várias outras referências. Então, se a gente olhar para o mercado americano era muito mais detalhista, né, nesse assunto. No que diz respeito à regulamentação, no que diz respeito à compliance, né, a melhor prática ali de regras e condutas. Então, todos esses documentos nos inspiravam a olhar para a empresa e falar o quanto eu estou distante disso, o Uhum. quanto eu estou próximo disso. Estou em conformidade ou não estou em conformidade? Então, empresas multinacionais que têm a matriz fora do Brasil já têm por padrão estar em conformidade. Eles levam mais a sério esse assunto, né? E aqui a gente acaba tendo que muitas vezes bater, insistir para que líderes, né, de médias empresas olhem para isso e vejam que isso também diz respeito a dinheiro, Sim. né? Diz respeito a não perder, diz respeito à perenidade das empresas. Então, ter GRC em uma empresa diz respeito a que essa empresa vai continuar por um bom tempo. Claro que Não vai sim. morrer naquele vale da morte de 2, 3 anos, Perfeito. né? Diz respeito à continuidade, diz respeito à sucessão, diz respeito a você olhar na questão de tecnologia e ver o quanto você precisa empenhar agora ou o quanto você pode esperar. Sim. Então, o nosso olhar de GRC, ele é sempre para o menor acesso e para o menor investimento, desde que seja necessário. Bem interessante Né? isso, muito Então, a interessante. gente sempre olha para o bolso da empresa. A gente amarra a segurança aos negócios e não à TI. Né? Claro. Tudo bem que muitas coisas nasceram na TI. Então, a gente tem que levar isso, assim, tem o seu peso, tem o seu mérito, mas a gente não pode cercar só na TI. Sim. A TI, ele é um grande guardião da informação, né? Dos bancos de dados, sistemas, links, rede, enfim. Mas a informação, ela permeia a empresa inteira, Sim. inteira. Então, nós temos que olhar para o GRC como sendo algo do negócio, seja ele qual for. Faz todo sentido, Fernanda. E eu sou da tecnologia de informação, eu sou de telecomunicações, de informação, ou seja, essa é a minha área desde que eu sou menino. Mas é verdade, a informação sempre foi um ativo essencial das empresas. Antes estava no armário, estava na Sim. pasta, fisicamente impresso e guardado, né? Tava com O aquelas cartão perfurado do com, mainframe. com as cópias de carbono e por aí vai. E Isso. agora estão em discos de computadores, ou seja numa nuvem, como se diz, ou seja no computador dentro da empresa, mas fundamentalmente é isso. Mudou o meio de se tratar, as velocidades, etc. Mas o fundamento é o mesmo. Eu concordo com você totalmente com o que você está falando. Exatamente, exatamente. E hoje, e aí se a gente voltar da pandemia para cá, nós tivemos um acelerador natural que foi incrível. Uhum. Então, vou pegar a minha trajetória, né? 30 anos trabalhando com o tema, saí de mainframe e a gente está falando hoje de IA, Sim. né? Então, teoricamente, foi pouco tempo,
né, de ter tanta É muito pouco evolução. tempo. Muita evolução. E se a gente pensar que a pandemia acabou faz alguns dias, Sim, de lá para cá, olha o quanto mudou. sim. Então, é isso que você falou, as informações antes elas estavam ao alcance da nossa mão e hoje elas estão ao alcance de um clique. É. Não, e essas transformações são surreais, porque e muita gente fala disso, às vezes até com um certo saudosismo, mas porque nós estamos falando não de uma vida completa. Sim. Ninguém aqui tem 100 anos de idade, ninguém nasceu no século XIX, está no século XXI, nada disso, longe disso. Exato. Nós estamos num ciclo estamos falando de 3 décadas, Sim. não mais do que 4 décadas. E, por exemplo, na minha infância, um dos meus amigos, o pai trabalhava para buscar o dinheiro no banco, Uhum. levar o dinheiro na fábrica todos os meses para poder pagar os funcionários. Sim. Era a função dele, ir buscar o dinheiro, levar o dinheiro para pagar funcionários e também para pagar contas, etc. Dinheiro físico era uma coisa Uhum. surreal. Uhum. Esse papel, eu imagino que não deve existir mais. Mas é muito impressionante, porque eu estou falando, de novo, de 3, 4 Sim. décadas. Isso Sim. é uma mudança enorme, assim, que não é mais só tecnológica, do computador ser grande ou ser pequeno, ou ter inteligência artificial, como você falou, IA. É uma mudança até no tipo de funções que as pessoas exerciam, Exato. né? Esse pai do Noah Milk que era, não existe mais essa função, e não deve existir já há um bom tempo. Uhum. Né? Nilo, desculpa, Não, falei. não, você falou do banco, né, cara? Eu lembro daquelas filas intermináveis para pagar conta, que você ia com a Sim, conta rapaz, debaixo é. do. Sim. Eu tinha um problema grave, muita gente deve ter aí tido esse problema também, que é o seguinte: eu tava nas filas, que as filas não era fila única, era um monte de fila paralela, né? Que agora é tudo fila única. Cara, eu sempre pegava a fila que na frente tinha um office boy. E aí eu ficava horas esperando o menino passar todos. Eu fazia um papel de office boy, mas de uma coisa muito menorzinha também. Tem uma coisa É, pior, é você chegar, ter uma baita fila, o banco fecha às 4h30 e não consegue te atender. Ah, isso também Isso é também é um verdade. É. sério problema. Não, e eu estudei teoria das filas depois quando eu fiz a graduação e tal. Mas quando eu era mais moleque, assim, nessa fila de banco, era algo muito irritante. Porque todas as filas eram melhores que a tua. Mas se você mudava de fila, todas as outras filas eram melhores que E a a sua tua. parava. E a sua parava. Então eu sempre É, estava na fila errada. mas isso é a lei de Murphy, né? É, A fila do teoria lado das sempre filas, anda mais é. rápido. É, Exato. cara. E sabe qual é o desafio que a gente vive hoje quando a gente, por exemplo, chega numa empresa e a gente vai falar para eles, por exemplo, fazer práticas de mesa limpa e tela limpa? Aham. É o acúmulo de papel, de Ainda? documentos. Tem empresas que têm salas. A sua empresa tem sala de documento? Você conhece a sala de documento da sua empresa? Você já viu o tanto de ácaro que tem lá? Pois é. Comenta isso. Muitas empresas hoje têm muitas salas onde tem, assim, armários forrados de documento. E quando a gente pergunta assim, olha, vamos eliminar documentos, né? Até porque a LGPD também exige Sim. isso. Vamos eliminar? Não, mas qual documento? Qual documento eu posso eliminar? Será que eu posso? Não, mas esse documento tem 30 anos. Será que eu posso Nossa, descartar? que apego. Nós temos isso hoje em empresas grandes. Empresas grandes passam por esse desafio assim de forma assustadora. Que incrível. E o outro, em paralelo, é o acúmulo de dados em rede, Uhum. em nuvem, né? Olha o tanto de arquivo que estão lá. Quando a gente também aplica isso, né, de falar, gente, vamos fazer uma limpeza, né? Porque até um tempo atrás precisava limpar os arquivos da rede, Exato. né? Porque cada um tinha uma cota, então tinha que limpar os arquivos de tempo em tempo para que a empresa não tivesse que comprar mais. Hoje, isso mudou um pouco, mas também tem outro detalhe, pensando aqui em risco. Aonde estão esses dados? Será que está numa nuvem no Brasil, fora do Brasil, ou está ali permeando uma região que não tem lei, Aham. né? Que não tem uma lei geral de proteção de dados? Que sabe-se Deus qual que é a lei de proteção dos dados desta região? Nós não sabemos. Hoje, dificilmente a gente tem esse controle. Antes a gente tinha o controle, Sem hoje dúvida. não temos mais. Eu tive o prazer, eu sempre fui, não fã, mas eu sempre acompanhei um pouco a história do Kevin Mitnick, que virou um ícone como inclusive o termo engenharia social nasceu por causa dele, né? Um ícone das fraudes, dos convencimentos, e aí eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele em Brasília, alguns poucos anos atrás, antes dele falecer, é óbvio, né? Mas ele faleceu, acho que faz 2 anos, Sim. e foi antes da pandemia, eu acho, mas eu não tenho mais certeza, não lembro bem.
Certamente sim, ele não viria para cá na pandemia, então um monte de Um coisas pouquinho óbvias ali antes. exato. De qualquer forma, ele dizia assim que a melhor forma de descobrir uma informação é simplesmente perguntando para a pessoa. Ele falou que, em geral, quando você cria empatia, as pessoas te falam as coisas. Uhum. E a outra coisa que ele falou que a maior fonte de pesquisa dele para uma invasão, um ataque hacker, qualquer coisa assim, Uhum. era lixo. Uhum. Lixo ou quadros com coisa escrita, porque as pessoas não destroem os documentos, os Não. papéis, então quase tudo está escrito. Exato. Ah, E, assim, eu mesmo já tive que fazer alguns trabalhos em empresa aonde fruto da coleta do lixo, aquele lixo do escritório, né, aquele lixo do papel aham, ali, nossa, a gente captura muitas informações, informações críticas, confidenciais. Eu lembro que teve uma empresa que isso é feito só combinando, né, muito rapidamente com uma liderança. Então, ao final do dia, a gente coletou todos esses papéis e colocamos, assim, os papéis em cima de uma mesa e começamos a fazer seleção natural ali do que aham, tinha, né. E foi incrível perceber, porque ali a gente conseguiu entender como que é o jeitão da empresa, o que trafega entre as áreas, o que é esquecido nas impressoras, porque a gente pegou o que estava também nas impressoras, e o que é jogado no lixo, né. Então muitas informações pessoais, muitas informações de negócio uhum, que, se colocadas na mão de outras pessoas, perderia ali de repente projetos, né, uma concorrência, enfim, clientes também. E assim, toda informação ela mostra muito daquela empresa, sim, né, mostra demais. Por isso que é muito perigoso a gente sair publicando qualquer coisa nas mídias sim, sociais, né. Tem que ter uma pessoa específica para fazer aquilo, não dá para simplesmente publicar. E o descarte da informação, ele também tem que ser feito de uma forma correta, né, não dá Uhum. para ser simplesmente descartar. claro que sim, concordo. Lembra o caso das informações de fotos, que fica no computador, esse computador vai também para uma manutenção? Sabe-se Deus quem vai ter acesso a essas Exato, informações. Então, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com isso. bem interessante. Vou fazer uma conexão com o episódio 4, o episódio logo anterior a este, que a gente falou sobre contra-inteligência. E um Uhum, dos fundamentos é a boa, é exatamente o que você está falando, é a boa destruição das informações. sim. Você ter certeza que aquilo foi realmente apagado, que ainda não está. Você acha que se apagou, mas ainda está gravado num disco, né? Uhum, E a pessoa pode recuperar, destruir corretamente as informações, os papéis, sim. porque é uma das grandes fontes de espionagem. Muito, Vale muito a muito. pena assistir o quarto, porque você vê que tem tudo conexão muito direta uma coisa com a Tudo. outra. Por isso que o GRC é bom demais, É, entendeu? Porque a gente conecta com tudo. é. Então, eu falei E quer ver um caso real nosso que a gente pode usar e é GRC? aham, Quem aqui nunca comprou algo de um marketplace da vida, né? sim, Recebe aquele envelope, vários códigos de barra, QR Code, todos os dados de cadastro ali. sim, Então, qual é a orientação? Destrua tudo. sim, Picote o código de barra, picote o QR Code, corte ali o seu endereço, de preferência separe em 2 lixos. é isso aí. Por quê? Porque através daquela informação, quem pegar, mas Fernanda, quem vai pegar o meu lixo? Não sei. Esse é o Não problema, você não sei, sabe, não sei, não sei onde vai parar. exato. Então, com aquela informação, pelo menos dados de cadastro já tem, Sim, né? Então, cabe a nós cuidarmos dos nossos dados. Não, muitas vezes a gente delega isso para a empresa, né? A empresa que tem que cuidar, é o antivírus que tem que sim. cuidar, é a TI que tem que cuidar. Não. Nós é que temos que cuidar da nossa caixa de e-mail, das nossas correspondências, dos nossos documentos. Somos nós. E Sim, nós é que temos que destruir no melhor momento possível também, claro. né? Não, e aí vem uma conexão, você vê como o GRC é realmente um elo que vai ligando tudo. Terceiro episódio, aí a gente falou sobre questões de gestão de incidentes, né? Boa, boa, E ótimo. exato, que é uma vez Ótimo quando o tema. risco se tornou concreto, aconteceu, por Exato. mais tenta mitigar, aconteceu. E uma das questões é, um dos pontos, apesar de ter processos, tecnologias, etc., Uhum. né, esses fundamentos aí que sustentam tudo, pessoas é a parte crítica. Sim, E geralmente os incidentes acontecem, não totalmente, mas geralmente por causa das pessoas, né? sim, sim. Exatamente porque às vezes está na expectativa que alguém faça por ela. Exato. E assim, existe um mote no mercado que fala que as pessoas são o elo mais fraco, né? Eu discordo. Você discorda?
Você discorda, Lincoln? As pessoas têm que ser preparadas Boa, para não Você serem fala. os mais fracos. Eu discordo. Na verdade, eu acho que as pessoas, como o Lincoln falou, têm que ser preparadas, então as pessoas têm que ser treinadas. Como é que você vai, por exemplo, chegar e vai punir um funcionário teu que clicou um, um, um phishing da vida, clicou e acabou entregando as credenciais, Uhum. entendeu? Se você não treinou a pessoa para dizer que aquilo é um phishing, que culpa que a pessoa tem, né? Por isso que eu discordo. É, Porque eu acho que as pessoas são o elo mais forte. Basta uma pessoa, Desde que bem treinadas, né? não, para o bem ou para o mal, É. isso, né? Para o concordo, bem ou é. para o mal. Uhum. Porque se uma pessoa bem treinada, se uma pessoa clicar em algo ou criar ali uma situação de risco, ela por si só, ela pode acabar com anos Exato. de, assim, de uma, ou da sua própria carreira, né? Ou de uma marca. Sim. Ela pode fazer isso, né? Quantos casos a gente já viu de que um colaborador esqueceu, né, no estacionamento um pendrive? O que tinha naquele pendrive? Sabe Deus. Sim. Mas o que a pessoa que pegou? Por que ela pegou? Curiosidade. Então, a segurança da informação, ela diz respeito aos pecados capitais. Curiosidade, raiva, É. inveja, e Interessante. isso provoca muita coisa. Então, provoca você apagar todos os dados da empresa quando você recebe uma informação que você foi desligado, por exemplo. Sim. Isso provoca a venda de credencial por questão de dinheiro. Isso provoca você ir lá e fazer besteira, você escrever, mandar um e-mail mal criado para, de repente, uma pessoa no momento de fúria. Então, os pecados capitais, eles estão diretamente ligados à segurança da informação e GRC. Totalmente alinhado com você, faz todo sentido. E eu vejo por esse lado e vejo também que as pessoas são um ponto forte nesse aspecto, porque Sim. geralmente, até pelo exemplo que você cedeu, e é muito mais extenso que isso, elas geralmente passa por elas o problema, né? Sim. E não necessariamente, a gente falou de treinamento, eu falei uniram, mas treinamento também não resolve tudo, porque pode ser um descuido, um descaso, pode ser um dia ruim da pessoa, A né? cerejinha do bolo é o motivador, É, né? exato. Teve um caso muito curioso que teve uma situação de uma empresa que nós estávamos desconfiando de um colaborador numa determinada loja. E por quê? Porque do nada, num belo dia lá de trabalho, as pessoas tentavam procurar, isso já faz muito tempo, então as pessoas procuravam os arquivos no servidor, né? Tinha lá a letra A, não achava de jeito nenhum. Tudo bem, passa. Aí chama a TI vai lá, resolve. E isso passou semanas. Ah, agora eu procurei um arquivo com a letra C. Nada de encontrar. E vai, semanas. Quando chegava perto do fechamento, o pessoal procurava os arquivos com a letra C, de caixa, né? E nada de achar. A TI desconfiou, falou: Fernanda, tem alguma coisa de errado aqui. Não, não tem nada que a gente está fazendo manutenção, nada disso. Tá bom. E aí investiga, faz uma série de levantamentos e levanta tal. Até que chegamos no seguinte caso que tem total ligação com isso que vocês falaram. Tinha uma pessoa nessa localidade que ele recebeu, e isso era comum na empresa, tá? Então, cada unidade tinha uma pessoa que recebia um treinamento, entre aspas, da TI para ser a ponte com o servidor local. Uhum. Então ele recebeu um banho de loja ali da TI, né? Olha, então se a gente precisar de você, você vai fazer isso, 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 dá esse comando, vai fazer isso daqui, você tem acesso físico ao servidor. E eis que, para resumir a história, o que aconteceu? Na hora de conversar com essa pessoa, ele chegou no momento e falou assim para mim: Mas Fernanda, eu fui treinado pela TI. Eu fui treinado, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Mas nesse momento ainda, ele não era o único exclusivo, a gente tinha entrevistado várias pessoas, né? E ele falou assim: então eu sei o que eu tenho que fazer. Tá bom. Acabou, na hora que a gente foi apurar para saber quem exatamente estava fazendo o quê, depois de habilitar algumas monitorações, a gente descobriu que este abençoado, ele ia e falava assim: hoje eu vou apagar do servidor todos os arquivos com a letra B. Ele ia lá e apagava. Do nada, assim, Do mano. nada. Hoje eu vou e vou apagar. Letra B. Passava alguns dias, aquele auê todo com a TI. Outro dia, letra M. Pá. Ele sabia o que fazer, ele ia lá e apagava.
O BO aconteceu quando ele apagou a letra C, que era dos arquivos do pessoal do caixa. E aí, quando a gente descobriu e perguntou, o que ele falou? Ah, eu fazia isso porque eu não queria trabalhar naquele dia. Era um- Então causava o caos na empresa, a TI parava para mobilizar e atender, resolver o que estava acontecendo, e aí dava uma aliviada para ele. Olha só. Então, nós não entendemos o que acontece na cabeça das pessoas, né? A grande maioria das fraudes tem uma finalidade financeira. Uhum. E a maioria dos incidentes menores dentro de empresa, a grande maioria tem a ver com funcionário interno. A grande maioria. Foi o que esses 30 anos me mostrou aí. É incrível isso, não é? Infelizmente é assim que Mas isso funciona. reforça como as pessoas são importantes em Muito, tudo. Ou seja, você pode ter a muito. melhor tecnologia, os melhores Pode. processos, ser exímio nisso. Se você não tiver pessoas que estejam sãs, Engajadas, né? engajadas, Mentalmente interessadas, sãs. a coisa não Exato, funciona. A exato. importância de uma área de RH para fazer uma correta seleção das Sim, pessoas. Evitar as sim. pessoas estarem sob pressão absurda, evitar. Ou seja, não é trivial. Não é trivial Não. e talvez seja onde, é claro, sem menosprezar os demais obrigações de uma Uhum. governança, mas onde os principais olhos devam estar, né? Sim, Em sim. cima das pessoas, sobre as pessoas ali. Quando a gente olha a segurança da informação, porque cibersegurança é uma coisa, Sim. segurança da informação é outra, né? Vocês sabem a diferença? Não, conta para a turma toda. É legal o pessoal Então vamos entender lá. isso. Cibersegurança diz respeito a hardware e software, tudo que embarca hardware e software. Mas segurança da informação é um chapéu que está acima. Então ele olha pessoas, processos e tecnologia. Então é muito maior do que cibersegurança, Uhum. tá? Então a segurança da informação, ela vai desde o RH. Sim. Ela vai desde o momento que eu publico uma vaga, que eu preciso definir o perfil, que eu avalio esse colaborador, né? Vejo se ele está apto a atender as necessidades da empresa, a área. Aí depois tem toda uma jornada que o RH precisa cuidar desse colaborador, que não adianta colocar ali, larga na mão do gestor, né? Sim. Mas o RH tem que cuidar, tem que treinar, capacitar o tempo todo dessa jornada. Tem a responsabilidade do gestor perante esse colaborador. Então, quando a gente olha para a segurança da informação com GRC, nós estamos olhando várias áreas com diferentes papéis. Então, o gestor tem um papel, o líder imediato tem um papel, o próprio colaborador tem um papel em relação à segurança e GRC, o RH, né, o jurídico também, porque o jurídico vai defender a empresa ali, né, obviamente. Por isso que todas as regras da empresa precisam estar muito bem claras. Olha aí o C, né? Olha Sim. aí a conformidade. Então, precisa estar tudo escrito e claro, de tal forma que o colaborador, numa linguagem clara, que o colaborador entenda, né? Eu não posso trazer uma linguagem que eu uso no hospital para dentro de uma indústria, Claro. né? São linguagens diferentes. Então, isso tudo se mistura. E quando a gente olha GRC, a gente olha RH, a gente olha o jurídico, olha a TI, olha o colaborador e faz tudo isso funcionar para aumentar a segurança da empresa. Uhum. Né? Por isso que a gente protege o colaborador e os negócios. Entendi. Nada trivial, hein? Nada Nada. trivial. E digo que talvez o desafio a partir de agora cada vez vai ficando mais complexo, principalmente pela facilidade de se criar perfis, informações, imagens falsas, né? E que possam manipular processos, possam manipular decisões, ou seja, uma das coisas que eu estava ouvindo agora, sem entrar nisso com profundidade, mas me surpreendeu hoje de manhã, bem de manhãzinha, você estava ouvindo um podcast falando sobre o crescimento exponencial que está tendo de criação de perfis falsos no LinkedIn para buscar emprego, onde a pessoa não existe, mas os recrutadores estão indo e falando, cara, esse candidato é perfeito, porque na verdade foi desenhado para a vaga dele. Exato, E exato. algo surreal. Eu acabei não ouvindo inteiro, então eu não Uhum. entendi ainda, especialmente nesses casos que eles estavam contando, Uhum. se tinha alguém por trás interessado em se passar por aquele perfil e conseguir emprego. Provavelmente seja isso. Mas cada vez mais vai ser mais complexo você manter o GRC
considerando a quantidade de possibilidade de manipulações que está acontecendo Sim. pelas facilidades. Ou seja, inteligência artificial traz uma série de benefícios, mas também uma série de malefícios, né, como esses. A gente está vivendo a era da desinformação. Uhum. Então, o que antes tinha pouco, agora tem excesso, né? Então, nós vivemos uma era da desinformação. E pegando esse gancho que você falou da questão de candidato, quando você está no processo seletivo, principalmente para algumas áreas, Uhum. áreas mesmo de segurança da informação, uma empresa de tecnologia, enfim, a gente recebe muito currículo de robô. Então, aparece na plataforma quando é um robô que fez a candidatura. Isso infla os números, faz o RH perder um tempão, né? E candidatos que de repente são ótimos não entram no ranking. Então, tem como a gente saber se é um robô, mas a coisa está tão evoluída que eles se passam por uma pessoa. Aham. E às vezes é mais difícil de captar. Mas muitas vezes é para quê? Às vezes, no momento de entrevista, está acontecendo engenharia social ali. Durante a pandemia, existiram muitas engenharias sociais que foram feitas nessa contratação do remoto. Tá Que era legal. para quê? Para entender como é que funciona naquela empresa. Então, não existia vaga. Existia o quê? Uma pessoa entrevistando um outro, um candidato, para coletar informações naquela empresa. E a pessoa fala, né? Sim. O processo de entrevista ali fala tudo. E muitas vezes fala com raiva, Sim. né? Com desabafo. Pronto, vazou a informação da empresa. Então, hoje não, né? Sempre a segurança da informação, ela está sempre um passo atrás da tecnologia, né? Então, a tecnologia está lá 1000 por hora, a gente está aqui correndo atrás. Sim. É claro que existem muitas tecnologias de segurança top de linha, top. Mas pensando em processos, a gente sempre está um passo atrás, Sim. né? Porque a área de tecnologia ela está muito mais avançada. Veja o tanto de tecnologias que tem hoje em dia. Exato. E quando a gente junta isso com o IA, nós temos um cenário, vamos pensar Brasil, que até hoje não levou tão a sério como deveria a questão de segurança da informação. Já chegou uma onda de IA, um tsunami de IA absurdo, né? Que até um tempo atrás tinha uma geração de 2.000 IAs por semana, Sim. a título de soluções no mercado. Hoje eu já nem sei mais o quanto está isso. E o conflito das empresas hoje é, tá, eu permito ou não permito usar IA dentro dos meus negócios? Só que a gente não pode esquecer que nós temos um colaborador e ele tem celular, Uhum. né? Ele tem celular. Se ele tem celular, se a empresa proíbe, ele vai usar no celular. Vai usar. Você pode ter certeza que ele já está usando. E aí, como é que faz? Até onde? Cadê o limite? Porque a barreira física não tem mais, Uhum. né? Qual é a barreira lógica para proteger, entre aspas, esses dados e informações? Então, toda a equipe de TI está tendo que, por bem ou por mal, olhar para a segurança, né? Porque não basta um não. Não, na minha empresa não usa IA, de jeito nenhum. Mas teu funcionário está usando. Concordo. Eu concordo totalmente. E é um perigo isso, porque, em geral, talvez não se perceba que quando você coloca isso em qualquer LLM, num chat GPT ou similares, a informação é pública. Exato. Você está alimentando a base de dados dele, é totalmente pública. Então, se você coloca uma informação que é privada da tua empresa ali, você acabou de torná-la pública. Exatamente. E aí vem outro conflito com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, vamos pensar, o 2018, lei foi promulgada. Uns 2, 3 anos para começar ali, né? Se Engatinhar, adaptar. né? Olhar, ler, falar, nossa, é verdade, o que a gente tem que fazer mesmo? E aí, de repente, essa onda de IAs. Uhum. Então, é um momento agora que está complicado, está bem complicado, mas a gente não pode perder o norte da segurança da Concordo. informação, a essência da segurança da informação, né? Segurança não é bloquear. Segurança não é, não, parou, não acessa, não é isso. Nós temos que usar a tecnologia com segurança, Sim. né? Então, nós temos que usar IA, nós temos que usar, mas evitar de subir dados da empresa, dados sigilosos, né? Não subir dado pessoal nenhum,
Sim. né? Não subir nenhum documento que tenha dados de cliente, né? Dados ali de cadastro. Não podemos fazer Claro que isso, sim. né? Perfeito. Porque não sabemos, no fundo, onde vai parar. E são Não poucas empresas que sabemos. têm um IA próprio dela, que é fechado, privado. São muito poucas ainda. Ainda assim, É. eu É melhor não sugiro fazer, não né? subir dados pessoais. Faz todo sentido. Porque, no fundo, nós não sabemos até onde isso vai parar, né? Então, hoje entra numa caixinha preta, a gente não sabe, né? Não temos ideia de Melhor onde se está. precaver, né? Eu Muito concordo, melhor, Fernanda. Faz muito todo melhor. sentido. Nesse momento usem IAs, mas com moderação, né? Até um certo limite. Mas Fernanda, é para montar uma proposta, mas descaracteriza. Sim. Não coloca o nome do seu cliente. Não, e estão usando muito, Né? até para escrever e-mail, coisas assim, as pessoas estão usando muito para ficar um e-mail mais bonitinho, formar um texto mais. Eu acho que isso é verdade. O que É você um falou é exagero. perfeitamente exagero, sem É um dúvida. exagero. Eu ouvi de uma consultoria, e olha que eu sou consultora, hein? Mas eu ouvi de uma consultoria assim, não, todos os meus e-mails agora é uma IA que responde. Gente, dificilmente nós queremos conversar com uma IA. A IA, ela vem para ajudar, para facilitar, acelerar, não para substituir. Sim. Né? Então, nós temos que usar do recurso, mas pensar aqui também na questão de segurança, pensar até onde, né? Porque daqui a pouco vai ter casamento com IA, daqui a pouco vai ter namoro com IA. Ou que até para imitar o gancho, falar de um filme sensacional. Da propaganda do filme, não é que você me lembrou disso agora. Chama Hair, com o Joaquim Phoenix, que ele se apaixona por uma IA. É brutal esse filme, muito bom de Porque assistir. fala o que a gente quer ouvir. Exatamente. Fala o que a gente quer ouvir, mas tem que ter um certo limite. Sem dúvida. Tem que ter um certo limite, porque senão descamba. E me lembrou um outro filme também, que aí tem pouca conexão, mas é interessante. É da década de 80, chama. O nome em português, se eu não me engano, é Escola de Gênios. Que tem uma cena. Acho que eu Tem uma cena que vai mostrando assim o que seria as carteiras dos alunos, né? E não tem aluno, que é uma escola de gênios, então só tem um gravadorzinho, tipo um Walkman. Em cada mesinha tem com uma fitinha gravando a aula. Aí quando a câmera chega na mesa do professor, tem um gravador dando a aula. Ou seja, ninguém ia na aula, nem o professor, nem os alunos. Era uma verdade futura, olha hoje. Exato, foi uma premonição, isso. Tudo remoto. Interessante. A gente falou um pouquinho de pessoas, a gente falou um pouquinho de tecnologia e tal. Processos. Porque o processo tem que acompanhar as pessoas e tem que acompanhar a tecnologia. E tecnologia é uma coisa que evolui bastante, pessoas também têm. Como fazer? Primeiro passo é implementar os processos dentro da empresa. Mas como manter esses processos atualizados? Boa. O que eu acabei vendo ao longo desse tempo todo é que existe um certo nível de comodismo ou preguiça, seja o nome que for dado aí. Mas as pessoas, elas acabam não querendo formalizar ou escrever sobre os processos. E isso hoje é uma moeda que valoriza a empresa. Então, uma empresa que eu tenho os processos mais estruturados e documentados e seguidos, né, principalmente, tem muito mais valor do que uma concorrente que não tem. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa precisa-se ter pessoas capacitadas para isso. Mas Fernanda, toda empresa cabe isso? Toda empresa cabe. Uma empresa menor, os processos são mais simples. Né? Agora, vamos pegar uma empresa média. Eu tenho que ter uma pessoa que vai olhar para isso, ele passa a ser o guardião do GRC. Então, ele olha para esses processos, essas políticas, as normas, os procedimentos, e ele mantém esse ecossistema atualizado. Então, eu canso de chegar numa empresa, por exemplo, não tem um inventário. Não tem inventário. Não tem ali uma... Qual é a regra para acessar a internet dessa empresa? Vale tudo? Eu posso fazer tudo o que eu quiser? Eu posso acessar tudo? Não sei. Né? Então, a regra da empresa tem que estar escrito. Vamos fazer um comparativo aí com qualquer país, né? Qualquer país não tem a sua legislação, está escrita, minimamente está escrita. Então, todos os estados precisam olhar para aquilo e seguir minimamente aquilo. E aí, o que acontece em cada estado? Pode ter uma variação daquela regra. Então, tem as suas leis setoriais, né? Sim. Numa empresa, não é diferente.
Então, eu tenho ali as políticas e eu tenho as regras que estão dentro das normas. Se a norma está ultrapassada, antiga, vencida, a empresa e principalmente os colaboradores, eles, maioria, né, se acha no direito de definir a sua própria regra. Então, se eu, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa que não quer IA de jeito nenhum, tá? E ela também não escreve isso em lugar nenhum. Aí vai um colaborador e começa a acessar a IA dos seus notebook, desktop. Essa pessoa pode ser punida, entre aspas? Não, Não, porque não está escrito, Sim. né? são Não está famosos escrito. processos informais, né? Exato. Então, está na cabeça de alguém, né? Alguém definiu, alguém achou bacana que não pode. E aí tem um colaborador que fala: não, mas eu preciso para o meu negócio, vai acelerar e eu estou usando certinho. E o contrário também pode acontecer, né? Que é da pessoa sair instalando coisas porque não estava escrito e depois, no final de um processo trabalhista, falar: não, mas não estava escrito em lugar nenhum. Então, é para benefício próprio, né? Usa uma falha de processo da empresa para benefício próprio. Então, por isso que, pensando em normas, políticas, tem que estar organizado, escrito, bonitinho ali quais as regras. Mudou a tecnologia? Atualiza. Exatamente. Permite IA? Diz que permite IA. Ou não diz que não permite IA, né? Ou diz que permite, mas com algumas ressalvas, né? Que isso vai ser levado para o comitê avaliar, porque a gente tem que pensar na empresa, no CNPJ, nas relações de negócio, Uhum. né? Então, tem empresa que ela tem isso muito falho, né? Você chega, os documentos estão muito antigos, já obsoletos, ninguém sabe onde está, mas basta a empresa ter uma auditoria que os documentos, por milagre, ficam Aparece. atualizados. É incrível, assim. Nunca teve um documento, um dia antes da auditoria aparece. Mas, Fernanda, e a empresa que não tem auditoria? Não precisa ter auditoria para ter o compliance, né? Para ter a conformidade, para ter escritas as regras. Eu tenho certeza que se eu for na sua casa, Nilo, eu não posso chegar lá e sair fazendo o que eu faço na minha, né? Vai ter regras mínimas na sua casa. Então, eu preciso chegar lá e observar, né? Numa empresa, a empresa ela não tem essa brecha de observe e siga, não tem isso. Uhum. Então, tem que estar escrito. Nós temos pessoas de várias culturas, né? Provenientes de diversos lugares, classe social totalmente diferente, e eu não posso presumir que todos agirão da mesma forma. É verdade, que nesse caso não tem como ter senso comum, Não existe É. isso dentro da empresa. O censo tem que estar escrito, Uhum. formalizado. Dessa forma é possível tanto o RH entrar em ação, um líder entrar em ação, o jurídico entrar em ação e a empresa formar uma cultura. Claro. Porque senão vira um mix de culturas e aí não dá. Você falou dessa atualização dos documentos, quando tem auditoria, essa coisa. Mesma coisa na parte de compliance, né? Não adianta você pensar em compliance depois que você é multado, por exemplo, por Não, vazamento de dados, alguma coisa. exato. Porque, e a gente está falando do termo mitigar, mas na verdade, eu acho que uma palavra é antecipar, né? Na verdade, eu acho que você tem muito a ver com antecipação. Preventivo, É. preventivo. Se a gente parar para pensar, tudo em nossa vida, se a gente faz de forma preventiva, ele pode até ter um custo, mas ele é infinitamente menor do que depois que acontece um incidente. Em tudo na vida, até num dente. Mas Né? aí eu acho que não seria custo, aí você estaria investindo em cima daquilo lá, Sim, né? Que é a diferença sim, entre aqui é um custo e investimento. investimento. O custo aqui, ele, na verdade, é o investimento. É. Né? É. Aqui ele passa a ser o custo do investimento. Aqui já desandou. Né? Então eu já tenho uma multa, eu já tenho um retrabalho, ou eu tenho aqui que contratar uma pessoa de fora para vir resolver. O custo aqui é muito maior. E aqui a gente pode falar tanto de pessoas, processos, tecnologia, tem exemplos para todos. Vamos voltar naquele caso do RH recrutamento. Uma empresa que de repente não faz um levantamento mínimo de um colaborador, ele pode contratar uma pessoa que não está totalmente plena e apta para trabalhar numa função que exige ali, que é extremamente rigorosa. Se acontecer disso se materializar,
o RH vai ter que desligar esse colaborador, Sim. porque está não conforme. E, e fazendo aquele do exemplo do IA, eu acho que se está dentro do processo, o próprio RH, na hora de selecionar o funcionário, do colaborador, já fala assim, aqui dentro da empresa não se utiliza IA, quer dizer, é uma informação que é uma informação importante na hora da contratação. Porque a pessoa pode ser, Sim. falar, então eu não quero trabalhar aqui, E- ou eu não quero ser... E essa parte de regras da empresa, né, do compliance, da conformidade, ela vem desde o primeiro dia, na verdade, vem desde a entrevista até o momento do desligamento. Então, todo mundo precisa falar o tempo todo quais são as regras. A gente acha que, uma vez que entrou, não precisa falar mais, né? É óbvio. Não, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer alguma coisa porque esqueceu. Uhum. Né? Você não vai lembrar de todas as regras do dia da sua contratação. Não Sim. vai. Ali naquele momento você vai assinar tudo. Você vai assinar tudo. Mas depois cabe à empresa fazer isso, né? Então, quando a gente fala de regras, de processo, e outra, processo, gente, muda o tempo todo. Mas eu vou ter que atualizar a documentação o tempo todo? Depende. Se a gente está falando de procedimento, sim. Se a gente está falando de norma, que são as regras, pode ser que as regras se mantenham, Aham. né? E a política, a gente está falando de um documento mais estratégico. Então, até os documentos, eles são estruturados de forma de uma pirâmide mesmo, né? Acompanhando a estrutura da empresa. Então, tem documentos estratégicos, tem documentos táticos, tem documentos operacionais. Os operacionais são os que mais mudam, Sim. né? Mas, de fato, Nilo, a gente precisa ter um olhar muito atencioso aos processos. Porque quando a gente olha GRC, o processo, ele diz muita coisa, né? Ele mostra para a gente se está tendo um excesso de pessoas, ele mostra se está tendo retrabalho, se está tendo fraude, se ele está enxuto, se é um processo mais lean, né? Mais enxuto, mais íntegro ali, mais reto. Então, o processo, ele diz como a empresa funciona. O que acontece nas grandes multinacionais? Muitas vezes eu tenho um processo muito complexo, né? Muito complexo, com muitos níveis de aprovação e sujeito a muitas falhas, naturalmente. Bom, e difícil até imaginando de compreensão das pessoas que estão ali trabalhando, né? Muito. Fica muito complexo, eu não consegue entender o que ela pode ou não pode fazer. Muito. Ou em multinacionais tem um processo talvez que ingesse uma determinada área de operações, alguma Sim. coisa. E aí o que acontece? Na hora que você entrevista uma pessoa, que você conversa com uma pessoa, ela sabe até uma parte. Ela não conhece a próxima etapa do processo, de tão complexo que aquilo ficou. Dá para melhorar? Lógico que dá. Sim. Quando a gente atua com GRC dentro de uma empresa, a gente aplica um negócio chamado matriz RACE. E essa matriz, a gente vê as responsabilidades de cada colaborador, de cada pessoa dentro da empresa. De tal forma que a gente sabe quanto tempo aquela pessoa executa aquela atividade. Então, dá para enxugar, não estou falando de desligar pessoas, não é isso. Eu estou falando de ter um processo mais funcional. Claro, mais simplificado, mais mais fácil. simplificado, mais fácil, Entendi. aonde você tem mais ganhos para a Sim. empresa, né? Porque o que a gente acaba vendo também é triste, mas é isso. Muitas vezes a gente vê que a empresa ela não quer resolver os problemas. Não é a empresa CNPJ que não quer, é o CPF que não Claro, quer são as resolver. pessoas que estão ali. Por quê? Porque às vezes ele faz aquilo por muito tempo, né? E muitas vezes é o sustento dele. Então, se mudar o processo, ele pode ser que não tenha mais função. Bom, cabe o exemplo que eu contei do meu amigo, que o pai dele ia buscar dinheiro no banco para pagar os funcionários e as contas, é dinheiro físico. Exatamente, Exato. exatamente. Uma mudança ali assustava. Então, com o olhar de GRC, nós temos que olhar muito a empresa, nunca de forma alguma esquecer das pessoas, mas eu acho que todo mundo gosta e quer fazer, tem por objetivo quando sai da sua casa, mesmo no online, de trabalhar em algo funcional, que agregue, né? Então o GRC ele tem esse olhar, por isso que ele olha, ele costura praticamente todas as áreas, sabe? E por isso ele tem essa beleza de amarrar os riscos, a conformidade.
E até do ponto de vista de recursos humanos, talvez de requalificar as pessoas, né? Porque às vezes uma Treinar atividade o RH. é, eu Treinar. O RH ele precisa ser treinado. não, e digo, você está numa atividade que o processo está mudando, a tecnologia evoluindo e tal, você ser requalificado para continuar na empresa. Se você é um colaborador que a Sim, empresa confia em você, está interessada em você, sim, não é porque sim, seu processo terminou ou o que você fazia agora não é mais tão relevante, que sim. você simplesmente seja, Mas eh você tem outras qualidades, claro, né? exato, acho que isso tem que Você ser está ali olhado, não é à toa, aí né? certamente você traz isso também à tona. Então você pode ser remanejado ou não tem Sim, jeito, tá bom, mas quando eu falo, por exemplo, do RH, será que o RH ele sabe olhar para a segurança das informações? Porque o RH, olhando privacidade e segurança da informação, é uma das áreas que mais movimenta dados pessoais, sem dúvida. né? É. Então, essa área ela interage com todos os parceiros, todos os fornecedores de benefícios. Então, é base de usuário para um lado, base de colaborador para o outro, e vai e vem. É folha de pagamento, é plano médico, plano odontológico, é Gympass e um monte, né? Então, o RH ele precisa fazer algo que ele já faz muito bem, mas ele também precisa olhar para a segurança da Aham. informação. Ele precisa ver que a partir do momento que entrou um colaborador, ele ainda é responsável por esse colaborador, né? E olhando para a segurança da informação, tem por responsabilidade ali alguns papéis que são do RH. Sim. Não tem nada a ver com a TI, é do RH. Treinamento, capacitação, cuidar do emocional. E aqui eu nem estou falando de todas essas leis que estão chegando relacionadas a isso, mas eu estou falando de segurança desses colaboradores. Será que um colaborador ele tem todas as ferramentas para trabalhar em segurança? E também não estou falando de segurança do trabalho, Sim. tá? Porque eu já recebi muitas ofertas para trabalhar com segurança do trabalho. Não é isso. É segurança da informação, Sim. né? Perfeito. Você falou do guardião, uma empresa tem um GRC e vai ter que ter um guardião que está olhando isso aí. É um guardião ou é um comitê? Como é que, nessas melhores práticas, o que você tem observado? Ótimo. Nós temos, dependendo do porte da empresa, nós podemos estruturar um comitê de segurança da informação, tá? Ou petit comitê, né, o grupo, tem empresa que tem pavor esse nome, mas pode ser o nome que quiser, né? Quando nós temos o comitê, nós temos representantes de áreas críticas. Então, nós temos que ter um representante do jurídico, um representante da TI, um representante da principal linha de negócio da empresa, um representante do RH e um representante, de repente, do alto escalão. Talvez do Tá? financeiro, né? E do financeiro. Porque se tiver investimento de E do capital necessário financeiro, para bem mudar a lembrado. tecnologia, né? Isso mesmo. Então, esse comitê, ele tem um papel fundamental dentro da empresa. Por quê? Lembra das Uhum. normas, das políticas? Pois é, nós vamos escrever o que pode e o que não pode dentro da empresa e nós vamos levar para esse comitê aprovar. Então, esse comitê, ele precisa ter membros efetivos e membros suplentes, mas tem que ter autonomia para falar sim, aprovado ou não, não aprovado. Uhum. Não adianta ter um cargo que não tenha voz ativa. Não funciona, né? Dá retrabalho, né? Sim. Gera mais uma reunião e aí não funciona. Então esse comitê ele vai aprovar essas normas no primeiro momento e depois de aprovado o comitê não faz mais nada? Não. Ele tem um papel muito importante que depois é olhar o que está acontecendo na empresa a título estratégico, cada uma das suas áreas, olhar risco, trazer para o comitê discutir. Ah, a empresa vai passar por uma fusão, Uhum. a empresa vai passar por uma aquisição. Olha, a empresa vai ter mais um produto que vai colocar no mercado diferente, ou a prestar um novo serviço. Tudo isso precisa vir para esse comitê, porque esse comitê vai olhar esse assunto, vai falar: opa, temos que mudar algumas regras, temos que acolher novas pessoas, nova cultura chegando. Então, esse comitê é que faz essa orquestração dessa parte de processos e Tá pessoas, legal. tá? Agora, eu posso ter nas áreas de negócio uma pessoa que não obrigatoriamente é um cargo, tá? É só uma função agregada, que é de repente ali uma pessoa que vai olhar com mais carinho para esse assunto. Uhum. Então ele vai conhecer um pouco mais de segurança da informação, um pouco mais de conformidade, um pouco mais de risco,
um pouco mais de governança. Por quê? Vamos pensar a área do financeiro. Eu tenho uma pessoa lá que tem um pouco mais esse olhar. Ele facilmente vai captar os riscos do financeiro. Sim. Ele muito mais facilmente ele vai trazer o assunto das melhores práticas para o financeiro. Então, ele passa a ser um leve trás do assunto segurança da informação. Ele ajuda o comitê, ajuda a gestão de incidentes e divulga as melhores práticas. Uhum. Eu acho essa ideia de comitê muito interessante, porque aí você chega numa empresa e pergunta, quem que é o responsável pela área de segurança da informação da empresa? É um comitê, e não vai falar, é o pobre coitado do gerente de TI, né? Isso, tem empresa Isso é que governança, cabe né? a ter uma pessoa responsável por segurança da informação, Uhum. né? Depende do porte, depende do setor da empresa. Aí eu passo a ter uma figura ali que cuida de segurança da informação e ele pode cuidar de privacidade? Sim, porque são assuntos que se complementam. Só lembrando que privacidade dos dados não é uma moda, né? Não é uma onda que veio e passou. A privacidade dos dados é a derivação do requisito 18 da ISO 27002 lá de trás. Uhum. Então ela explodiu, ela ganhou um lugar de direito. Por isso que tem uma ISO específica, um documento específico, né, que é a ISO 27701, que amarra a privacidade junto com a Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Não existe privacidade sem segurança da informação. Claro. Né? E que também não existe esses dois temas sem a TI. Uhum. Então, é um tema que veio amarrar jurídico, RH e TI para falar sobre esse assunto. Né? Ganhamos mais um aliado, vamos pensar assim. Sim. Mas tem empresa, dependendo do porte, que eu posso ter uma figura que cuida, tem empresa que tem até uma área que cuida de segurança da informação, mas o comitê é fundamental. Ele não aprova sozinho, tá? Então, esse gestor de segurança, um CISO, um BISO, ele não aprova sozinho documentos de segurança, né, documentos de GRC. Não. Eu tenho que ter representante das principais áreas de negócio, sempre em número ímpar, esse comitê, justamente para decidir, aprovar. E se ocorrer um incidente, materializar um incidente, é esse comitê também que vai trabalhar. Sim. Né? E o número ímpar para sempre ter algum lado que ganhe. Exatamente. Ou seja, tem que ter uma decisão vitoriosa aí Ali, sempre. tá legal. Voto de Minerva. Voto de Minerva Exato. tem que acontecer sempre. Exatamente. Legal, muito interessante. Nunca pode ser par. Isso é governança. Isso é governança. Fernanda, a gente agradece muito, muito mesmo. Foi extraordinário conversar com você sobre GRC. Creio que não só nós, mas quem está assistindo a gente certamente já tem uma ideia claríssima sobre o que é GRC. Tudo que era obscuro no começo agora está muito bem elucidado, muito, muito bom mesmo. E a gente queria conversar um pouco sobre você. Coisa bem rápida, assim. O que você gosta de fazer? Teu hobby? Coisas assim que te agradam, que no dia a dia, assim, que não tem a ver com o teu trabalho direto, mas que são que é a tua curtição. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Bom, eu adoro cuidar da minha filha, fazer tudo, todas as atividades. Eu volto a ser criança com ela, ela tem 11 anos. Eu adoro costurar. Olha só, Que legal. Eu sensacional. costuro o GRC, costuro as áreas, entendeu? Então, eu gosto de costurar. Adoro plantas. Adoro plantas. Minha paixão é uma orquídea. Então, eu adoro plantas, eu adoro cuidar de plantas, replantar, ir em lugar que tenha muitas plantas. E sempre que posso, eu fujo das montanhas, ou para o mar ou para as montanhas. Então, no final de semana, dificilmente eu estou em Campinas, né? Gosto de ir mais para o interior, gosto de passear, adoro dirigir. Então, eu fico na estrada horas, assim, levo a família junto, mas é o que eu gosto. Que legal. Eu adoro me conectar. E costura, você corte e costura ou como... Olha, eu já Porque fiz. tem uns clássicos, tem uma corte e costura raiz, assim, de cortar o pano e tal, fazer calça, camisa e tudo mais. Sim, exatamente, de cortar, fazer bolsa. Ah, legal. Fazer. Meu objetivo ainda é chegar a uma camisa masculina, uma hora eu vou chegar lá. Mas já fiz vestidos, já fiz bolsa, roupa para minha filha. Pô, sensacional, que legal. E eu acho que assim, o costurar te leva para um lugar que você entra em outro mundo, né? Então, primeiro que é muito rápido o resultado, né? Te traz um resultado rápido,
você tem uma entrega rápida e você tem que tomar muito cuidado com tudo que você está fazendo. Aham. Então é muito Rápido porque você tem precioso. perícia, né? Porque para mim seria totalmente. Eu ficaria Seria talvez longo. o resto da minha Seria Com vida. certeza desistiria no meio do Oh, caminho, né? meu Deus, Eu ia ficar o resto da não. minha vida fazer alguma coisa. É. Mas olha, é muito bacana, porque o resultado que você tem ali é muito precioso, Sim, É verdade. sem né? dúvida. Então, você fazer e falar, uau, eu produzi isso daqui muito rapidamente, É. né? E até conversando com uma amiga, uma vez ela falou assim, Fernanda, o que você faz na costura, você faz na empresa, porque você faz com que o RH converse com a TI, dá o É uma braço, costura, né? literalmente. É. Você faz com que o É. novo colaborador entenda mais de GRC e se Aham. encante pelo bichinho do GRC, né? Porque eu falo que é um bichinho ali que na hora que ele morde, você se encanta. Sim, Então, a costura e as plantas, elas te levam para esse lugar que você tem que esquecer do resto, né? Não adianta você estar preocupado com outra coisa porque vai dar errado, sim, né? Ou a planta vai morrer, ou a costura vai sair torta, não sim, tem jeito. sem Então, dúvida. é um momento que você relaxa. Mas aqui uma curiosidade, eu já pilotei kart, Ó, que bacana. adoro uma velocidade. Mas chegou a competir em campeonato assim? Coisa... Campeonato não, só com amigos. Ó, legal, Só muito com legal. amigos. Tem algum contato que queira passar para quem quiser te contratar como uma consultoria, um trabalho Sim, mais. bom, É. eu tenho uma empresa, né, chama FRZ Consultoria, ela já existe há 18 anos, sempre voltada para GRC, então eu atuo tanto em partes, né, eu quero uma ajuda aqui só para a questão do R, só para a questão do C, só para o G, não tem problema. Tudo customizado, como se fosse um trabalho boutique mesmo, porque eu faço com muito carinho, tenho algumas pessoas que me ajudam também nesse contexto. Eu sou mentora de pessoas, então, eu estou mudando de área, e eu quero ir para o GRC. Eu faço toda uma mentoria e também dou palestra. Legal, Eu muito gosto de bacana. transmitir meu conhecimento, É. peguei o gosto. Nós vamos colocar os contatos da Fernanda, tá bom? Vai estar ali nos comentários. E façam comentários, tudo. Fiquem à Muito bom. vontade. Curtam a gente. E muito bom estar com vocês. Muito bom estar com o Nilo. Fernanda, excepcional estar com você. Muito Agradecemos obrigado. muito, muito legal. Eu Te que agradeço. agradeço. Bom, obrigado por terem participado do 5º episódio da primeira temporada. E nos vemos em breve no 6º episódio. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.